1 Tessalonicenses 5:23. Pode passar, mais 2. Isso, deixa nesse. Eu quero convidar vocês, antes de a gente começar, primeiro eu quero que você entenda que isso aqui é uma palestra. Amém? É uma palestra pautada na palavra de Deus. Então eu trabalho com slides, com visual. Por quê? Quando o Senhor me trouxe aqui, eu sou formada como psicanálise, neurocientista, e a gente entende que o nosso cérebro, ele funciona muito melhor quando a gente trabalha os 5 sentidos. E é necessário que a gente veja o que está errado, para que a gente possa se olhar no espelho e entender onde estamos errando. Amém? Eu quero trazer uma reflexão para você, para todos em especial, porque estamos num grupo misto hoje. Imagina que vai haver um casamento e que o noivo chega num servo dele e fala assim: olha, vai lá na AD Campinas em Umas e seleciona 10 pessoas para serem os meus convidados. O noivo chegou no servo dele e falou: vai lá e escolhe 10. E o servo pergunta assim para o noivo: mas qual é o critério que o senhor quer que eu escolha? Porque lá tem muita gente. Como é que eu vou saber quem eu devo convidar para o teu casamento? E aí então o noivo diz assim: não se preocupe com isso. Porque eu estava olhando, e todas as pessoas que estavam lá agora, inclusive no culto de domingo às 18 horas, estavam adorando a Deus. Eles estavam cantando e erguendo as mãos. Estava todo mundo cantando. Pode baixar um pouquinho o som da mesa que eu vou cantar. Estava todo mundo cantando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Aí o noivo disse isso para o servo: não, pode escolher qualquer um. Os 10 estão no domingo, 18 horas, adorando a Deus. Estão aptos. E o servo vem aqui e escolhe 10 entre vocês. Só que na hora que o noivo chega para de fato acontecer o casamento, 5 de vocês não entram. Mas não estava todo mundo debaixo da mesma autoridade? Não estava todo mundo indo à igreja? Não estava todo mundo cantando, erguendo as mãos e dizendo que as vestes estão brancas? Mas peraí, se eu estava cantando que a lamparina está acesa e que a minha veste está branca e que eu só estou esperando ele voltar, por que que apesar de estar aqui, apesar de ser convidado, escolhido, 5 ficaram de fora? Claro que você já entendeu que eu estou parafraseando a parábola das 10 virgens. E o que aconteceu com aquelas 10 virgens? As 10 eram puras? Era 10 virgens. As 10 foram escolhidas para o casamento? As 10 certamente conheciam o noivo, porque foram convidadas. Mas 5 ouviram: eu não sei quem é você. O que fez então com que essas virgens, puras, convidadas e escolhidas, ficassem de fora? Um pavio que fumega num culto, mas a pornografia da escuridão de um quarto.
Um pavio que fumega num culto, mas a contenda e a fofoca de liderança lá no fundo. Um pavio que fumega no culto, mas uma mentira, uma inveja de quem prospera, de quem avança, de quem está cantando só porque você não está. Um pavio que fumega no culto, mas a sensualidade de vestir uma roupa aqui, mas na academia arrebitar o popozão com um cropped. Um pavio que fumega só no ambiente, mas não tem azeite para manter a lamparina acesa. Aquelas virgens se levantaram felizes da vida, como vocês certamente se levantariam. O noivo me convidou, bora! Só que 5 delas tinham azeite reserva, e as outras 5, não. As outras 5 pensavam assim: olha, eu estou acompanhando Apocalipse, está longe de Jesus voltar. Eu ainda posso viver na fornicação mais um tempo. Daqui a pouco eu caso. Eu estou acompanhando aqui, e eu estou vendo que ainda dá tempo de eu não perdoar. Quando chegar no último tempo eu vou, mas eu não vou me humilhar. Eu já sofri demais. Por que eu vou me submeter a essa pessoa e pedir perdão? Eu não sou doida. Cinco delas estavam aqui, mas usando uma máscara de crente. Eu visto a máscara da intercessão. Eu visto a máscara do culto de domingo. Eu visto a máscara da levita, da adoradora. Eu visto a máscara da missionária. Eu visto a máscara da pastora. Eu visto uma máscara de crente, porque na verdade eu sou um sepulcro caiado. Como diz minha avó, por fora a bela viola, por dentro um pão bolorento. Vivemos uma geração de igrejas cheias de gentes fedidas. Vivemos uma geração de altares cheios de boa oratória, boa postura, mas fedendo a adultério. Vivemos uma geração onde muitos sabem fazer, sabem te comover, sabem te levar, sabem te incendiar e tem dom, porque os dons são irrevogáveis, sem a presença. Vivemos uma geração que canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, estamos só te esperando. Você está achando que está adorando e está exalando um aroma de cheiro suave, quando na verdade ele está recebendo cheiro de cocô. Você está só achando porque você vestiu uma máscara e está flexibilizando a palavra. Esses dias eu fui chamada para pregar numa igreja e me deram um tema: a modernidade. A igreja e a modernidade. Eu sou sanguínea, gente, e tenho TDAH. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um transtorno de inteligência, mas que deixa a pessoa agitada, desorganizada e arretada. Deus me deu isso. E além de tudo, eu sou sanguínea também, então eu tenho facilidade de conduzir algumas coisas. Só que essa pessoa que vos fala nunca teve essa autoridade. Isso é Deus. Quem sabe de onde eu vim sabe que jamais eu teria coragem de falar dessa maneira, com essa ousadia. Mas quem tem chamado e se coloca à disposição, recebe poder e unção para executar a chamada. O fato é que nós cantamos para que Ele venha, que estamos só esperando. E eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje:
Se ele viesse hoje, será que você ia? Porque a gente está olhando a palavra de Deus e está falando, não, está longe de Jesus voltar. Mas você pode simplesmente estar se esquecendo que ele pode voltar para você hoje, na hora que você sair daqui. Ele pode voltar para você hoje dormindo na madrugada. E aí, como vai ser? Se fosse hoje, minha irmã, você perdoou mesmo quem tinha que perdoar? Ou você tem vários rastros do encardido aí, solto no mundo? Pessoas que olham para você e falam, Deus me livre, aquele é crente? Impossível. Se fosse hoje, será que iam no teu velório? Iam dizer assim, mulher de Deus. Ou iam falar, caloteira, não pagava a trufa da cantina da igreja. Se fosse hoje, você iria? O seu marido teria o que para falar de você? Ah, ela era submissa, mulher mansa e sábia. Deus me livre, insuportável, rixosa, chata, insubmissa. Qual é o cheiro que você está exalando? O aroma suave da presença do Espírito Santo? Ou o cheiro do cocô, do pecado escondido, do comportamento que você acha que pode ir levando? Afinal de contas, Jesus é meu amigo. Eu não preciso mais orar de madrugada. Isso aí é outros tempos. Que evangelho é esse que tu prega, hein, Patrícia? Você é doida ficar jejuando e orando de madrugada? Jesus nos libertou e nos fez livres. E eu posso tudo, porque Ele só vê meu coração. E a gente vai flexibilizando a nossa fé e os princípios. Aquilo que até ontem era pecado para você, você fala, não. A modernidade da palavra. A modernidade dos tempos mudou a palavra? A palavra é imutável. Ela não muda e passará céus e terra. E ela não mudará. Quem mudou foi você. Quem deixou de buscar foi você. Quem começou a seguir um monte de tralha na internet, um monte de porcaria dizendo que é cristã, foi você. O fato é que aquelas mulheres chegaram e quando ouviu, o noivo chegou, elas olharam para a lamparina e viram que não tinha azeite. Mas e as outras 5? Tinha azeite em reserva. Elas conseguiam encher a lamparina de novo porque elas tinham crédito com o Senhor. Elas não viviam de qualquer jeito. Só que aquelas que não tinham azeite falaram o quê? Amiga, nós estava lá tudo junto. Nós não estava lá adorando a Deus domingo à noite. Me empresta um pouco de azeite. O que elas ouviram? Não. Vão comprar. E como estamos num grupo misto hoje, eu vou mudar um pouco a palavra, porque o Senhor está me direcionando. Aquelas mulheres disseram não, e apesar de você olhar e falar assim, olha, puxa vida, o que custava dividir o azeite? Era tudo da mesma igreja. A questão é que, para gerar azeite, uma azeitona tem que ser prensada. Para gerar azeite, tem que haver processo. E não é um processo fácil. O azeite que você gera castigando o teu sono na madrugada só para ter intimidade é teu. O azeite que você gera jejuando e passando fome é teu. E ainda que você seja boazinha e queira dividir, a pessoa não irá receber,
Porque a unção pode ser até transferida, mas o processo é individual e intransferível. Cada um tem o seu processo. Só que aquelas meninas, as 5 virgens que falaram não, elas foram muito servas de Deus até nisso. Porque existe um segredo no não do cristão. Nós somos uma geração que não temos coragem de falar não. A gente fica pensando, eu vou magoar, eu vou entristecer. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem é você diante de uma cantada? Você está lá na academia ou está lá no seu trabalho? Aí aparece um moço e fala assim: nossa, você está tão cheirosa. Que perfume é esse? Como que você reage? Será que você chega e fala: você me respeita que eu sou casada? Ou você fala: ai, obrigada. Quem é você, homem que está aqui hoje? Naquele grupo de WhatsApp misto que você tem. Tem amigo do trabalho que não é cristão e que vez ou outra coloca um popozão rebolando. Você está nesse grupo ainda? Ai, eles que mandam. Não sou eu que estou buscando. Quem é você quando alguém chega lá no bebedouro, no final de culto, e fala assim: amiga, você está gostando da nova liderança? Ai, não é por nada não, mas não me desce. Será que você chega e fala: eu não sou cúmplice disso, eu não quero saber dessa história, e sai? Ou você fala: ai, amiga, não é por nada não, mas já que você falou, eu também não estou gostando. Quem é você quando você está fazendo a unha? Ou o cabelo? Ou está com a sua família? E lá no meio não tem pessoas cristãs? E surge um assunto do mundo. Você gosta de ouvir uma safadeza e rir junto? Quem é você? Porque aquelas mulheres ouviram um não, porque elas foram sábias. E nós muitas vezes, para não magoar um amigo, não magoar uma amiga, não magoar marido viciado em pornografia, não magoar certas coisas, a gente vai fazendo o quê? Corrompendo princípios. E aí então aquelas mulheres foram comprar o azeite. Só que quando elas voltaram, estava tudo fechado. E elas começaram a bater na porta: Senhor, abra-nos, abra-nos. Ele abriu e disse a elas: quem são vocês? Senhor, como assim? Eu sou a Patrícia. Eu entreguei 25 anos da minha vida na igreja. Eu sou a Patrícia, eu pego um avião todo sábado para pregar a tua palavra. Eu sou a Patrícia, Senhor, eu expulso demônios em teu nome. Eu não sei quem é você. Senhor, como assim? Senhor, como assim? Eu deixei os meus filhos e viajei para levar a tua palavra. Eu entreguei a minha juventude para ti. Em verdade vos afirmo, eu não te conheço. Mas eu estava lá. Eu não te conheço. Você já imaginou você estar aqui 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos? E no dia D que ele voltar, ele simplesmente olhar para você e falar que não te conhece? Porque você pode estar aqui hoje consciente do teu erro, mas também você pode estar aqui hoje achando que o tempo mudou e que hoje pode. E você está sendo enganado. Romanos 12 diz: não se amoldem aos padrões do mundo,
mas transformai-vos pela renovação da mente, metanoia, mente de Cristo. O que é mente de Cristo? Em meus passos, o que Jesus faria? Em meu lugar, o que Jesus faria? Isso é mente de Cristo. Mulher insubmissa, que não consegue se manter quieta, em seu lugar, o que Jesus faria? Numa situação de perdão, em seu lugar, o que Jesus faria? Isso é metanoia. Não é o discurso que ouvimos hoje. Hoje nós vivemos uma geração doente dentro da igreja. Uma geração usando máscaras. E eu vim aqui hoje para mostrar para você de que maneira que você pode estar pecando consciente ou não. Porque é chegada a hora de você verdadeiramente sair de cima do muro. Ele vomitará os mornos. Sabe quem são os mornos? Alguns de nós que sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Os mornos não são os que estão no mundo. Esses são frios, não conhecem a palavra. Os mornos são aqueles que conhecem a palavra, que ouvem, que estão dentro de uma igreja sentados, mas não praticam. Você já imaginou o Senhor dizer: quem dera que você fosse frio? Até quando você vai ficar brincando de ser crente, hein? Até quando os princípios da Bíblia serão insignificantes para você que diz que é cristã? Até quando você vai achar, minha irmã, que ficar sem perdoar tá tudo bem só porque você foi ferida? Jesus morreu por você. E se você está aqui hoje é porque Ele te perdoou. Agora você quer se achar no direito de não perdoar? 1 Tessalonicenses diz que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Presta atenção nessas 3 palavras: plenamente conservados, irrepreensíveis, até que Ele venha. Pode passar o slide. Todo mundo que é cristão conhece essa configuração aqui, que nós somos espírito, alma e corpo, amém? Todo mundo sabe disso, eu não preciso ensinar você. Mas o que talvez você não saiba é que nós carregamos a maior potência que há no universo. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo em você. Quem aqui tem certeza que carrega o Espírito Santo? Ergue a mão. Aleluia. Você tem plena convicção que Ele está em você, amém? Porque você entregou a tua vida a Jesus. E quando entregamos a vida a Jesus, recebemos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse mesmo Espírito desenvolve em nós o fruto do Espírito. Amém? Só que a questão é que nós somos uma casca que carregamos o Todo-Poderoso. Nós somos essa casca aqui. A Patrícia é uma casca que carrega o Todo-Poderoso. Então eu carrego a maior potência que há no universo. Você carrega a maior potência que há no universo? Carrega. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você carrega o que há de mais poderoso, você deve saber também
que quem tem ele, segundo a palavra, tem poder para pisar serpentes e escorpiões. Tem poder para beber algo envenenado e nada acontecer. Tem poder para expulsar demônios. É ou não é? Está dizendo aqui. Aqui diz que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e aí então será minha testemunha. Por que a igreja de hoje não é mais testemunha, é só vergonha? Está dizendo que receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós, e isso nos faria testemunhas dele. Mas hoje o que vemos são escândalos e mais escândalos envolvendo a igreja. E você pode estar aqui agora ouvindo a Patrícia falar, dizendo que, poxa vida, eu tenho poder, hein? Eu posso pisar em serpentes e escorpiões. Mas por que eu tenho depressão então? Por que eu tenho pânico, ansiedade? Se eu carrego a maior potência do universo, por que eu ainda minto? Por que eu tenho esse temperamento? Por que eu sou chata, insubmissa? Por que eu tenho o mesmo pecado de estimação que ninguém sabe até hoje, porque eu ainda não consegui me livrar dele? Se eu carrego a maior potência do universo e a santidade de Cristo em mim, por que eu ainda me arrasto tanto? Sofro com tudo que eu passei no meu passado? Por que eu sofro tanto? Por que eu minto? Por quê? Porque aquela configuração ali tem uma terceira parte que poucos falam. Além de você ser um corpo que carrega o que é santo, você também carrega o quê? Uma alma. E a igreja pouco ensina sobre o poder destrutivo da alma. A tua alma pode destruir você, se você não aprender a submetê-la ao que é santo. Existem dois gigantes dentro de nós. Aquele que você der mais alimento vai governar você. Se você alimenta mais o espírito, a tua alma já está submissa a ele e ela não te governa. Mas se você está fraco na oração da madrugada, fraco no jejum, fraco na intimidade, a tua alma vai gritar: você não é ninguém, e você vai acreditar. Você não vai prosperar, e você vai acreditar. Lembra do que você passou no teu passado? Você foi abusada, estuprada, rejeitada, abandonada, está no terceiro casamento. Quem é você para querer servir ao Senhor? E você vai acreditar. A alma tem um poder destrutivo porque alma significa mente, vontade e emoção. Tudo que envolve o teu psique cognitivo, alma. Tudo que envolve sentimentos e desejos, alma. Então você é almático. Só que quando temos Cristo, o governo da nossa alma é do Espírito Santo. Porque senão ela vai ter poder para te dominar. E apesar de você achar que eu entreguei a minha vida a Jesus e entrei numa bolha, me esqueci de tudo do meu passado, isso é uma mentira. E você sabe que isso não é verdade. Ninguém esquece um abuso, um trauma, uma rejeição, uma decepção. Ninguém esquece. Quando temos Cristo, aprendemos a lembrar sem doer. Eu lembro disso, mas eu já gerei um testemunho. Eu não preciso mais me preocupar, porque aquele meu passado me marcou para que eu tivesse apta a estar aqui. As pessoas olham para a gente e falam: é famosa, 1 milhão de seguidores, viaja para os Estados Unidos, prega fora do Brasil. E as pessoas acham que a gente nasceu assim, né? Eu sou filha de um esquizofrênico, um homem que espancava a gente a rodo.
Fiz xixi na cama até 14 anos de idade. E eu ia para a escola fedendo a xixi, porque minha mãe não tinha tempo, muitas vezes, de estar com a gente. Comecei a apanhar no colégio com 8 anos de idade. Eu era cuspida. Cortavam o meu cabelo e diziam: sai pra lá, fedorenta, filha do louco. Eu tenho 48 anos de idade. Eu tinha 8 anos quando eu comecei a apanhar. Há 40 anos atrás, a esquizofrenia não era o status que é hoje. Hoje é um transtorno mental disruptivo. Olha que chique. Na época ele era doido, de sanatório, de tomar choque. E eu paguei por isso. Eu cresci vendo trabalhos de macumba na minha cozinha, padres indo exorcizar o meu pai. E isso gerou em mim um trauma terrível. Até mesmo porque, se alguém olhasse para mim, falasse assim comigo, eu falava: não, não me bate. Eu tinha medo de apanhar de todo mundo. Porque essa era a minha realidade, eu vivia apanhando. Eu cresci debaixo dessa situação. E eu levei todos esses meus traumas durante quase toda a minha vida. Aceitei a Jesus com 22 anos. Me batizei. Orava de madrugada como ninguém. Jejuava. Me aprofundei no maior amor da minha vida, que era Jesus, porque até então eu era uma pessoa sem referência alguma. Mas ainda assim, eu passei 20 anos com uma promessa sem poder vivê-la. Um belo dia, com 22 anos de idade, eu tinha certeza que eu estava caminhando para o mesmo caminho do meu pai. Estava ficando louca. Eu achava que ia entrar pessoas em casa para me fazer mal. Mania de perseguição. E neste momento, eu chamei uma irmã da Deus é Amor para orar por mim. Eu fiquei sabendo que aquela mulher era fogo puro na terra. E eu falei para o Senhor assim: tomara que seja demônio, pelo menos eu vou ficar livre. Só que para minha surpresa, isso já faz 22, 23, 23 anos. Para minha surpresa, ela olha bem para mim na hora que ela chega na minha casa e fala: o Senhor vai te levantar nos 4 cantos dessa terra. E você vai pregar para milhões de pessoas. Eu recebi essa promessa, mas fazia algum sentido para mim? Para minha realidade? Nenhum. Transtornada, doida. A questão é que eu estou dizendo para você que a tua alma pode sabotar uma chamada. A tua alma pode sabotar, porque ela tem governo sobre você. E para a gente vencer a alma, a gente tem que ser viciada no Espírito Santo. Porque senão você não vai viver a plenitude disso. Pode passar o slide. Eu vou entrar agora num assunto muito pesado. Você vai sentir a atmosfera ficar bem pesada. Mas eu preciso falar desse assunto, amém? Há mais ou menos 1 ano, eu fiz um vídeo sobre pornografia. E quando eu coloquei esse vídeo, apareceu uma mulher famosíssima, de 40 anos atrás, na mídia gospel, referência para mim. E essa mulher disse assim no direct: ou você fala comigo hoje ou eu vou me matar. E eu olhei aquilo e eu falei: meu Deus, como assim? Deve ser golpe. Mas eu perguntei para ela: oi, como é que eu posso te ajudar? Eu não achava que era ela. Quando ela escreveu a seguinte frase: você sabe quem sou eu? Falei: sei, claro. Meu Deus, que honra. Então você sabe que eu faço conferências internacionais? Falei: claro. Você sabe que eu tenho mais de 2.000 mulheres sob o meu comando? Claro, eu sei quem é você. Bom, o que você não sabe é que eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Patrícia, a cada 6 meses eu volto ao vômito. E eu vi o teu vídeo. E quando eu vi o teu vídeo, o Senhor falou: confessa para ela, porque senão você vai acabar, de fato, acabando com a tua vida.
E quando aquela mulher falou isso para mim, eu fiquei assim como vocês, espantada. E ela me disse: eu vou para o altar, me arrependo, o Senhor me perdoa, eu volto à minha vida normal, porque eu sinto o perdão de Deus sobre a minha vida. Só que a cada 6 meses acontece algum gatilho, acontece algum problema, eu vou lá ver a pornografia. Quando ela falou isso, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. E ali apareceram mais de 2.000 líderes com o microfone na mão, cantoras gospel, pastoras, intercessoras, missionárias, esposas de pastor, viciadas em pornografia. Não foram uma nem duas, foram mais de 2.000. Quando eu coloquei essas mulheres num grupo para tentar tratá-las de alguma maneira, a gente fez um grupo de aconselhamento. Eu descobri que a maioria delas havia sido abusada na infância. A maioria delas havia passado uma situação difícil na infância. E isso levou a esse vício. A outra demanda, meninas que se casaram virgens, mas o menino com que ela se casou era viciado em pornografia. Então ela teve que começar a ver pornografia também. E quando isso aconteceu, eu fui orar e o Senhor me levou lá em Efésios 5,18. Não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Ele disse claramente para mim, porque eu tentei fugir e falei: Senhor, eu sinto muito, eu já apanho demais. Quem me segue aqui sabe. Eu apanho, eu sou polêmica, eu sou perseguida. Eu vejo o dia que eu vou apanhar na rua. Mas porque eu falo da sensualidade da mulher cristã. E quando o Senhor falou: agora você vai falar sobre pornografia na igreja, porque esse é um mal que impera hoje na igreja, eu falei para ele: não, eu não tenho competências para isso. E ele me disse: você vai falar isso em toda a porta que eu abri para você. Se for do coque ou se não for do coque, se for de saia ou se for xixi, todas as portas que eu abri, você vai pregar a mesma palavra sobre pornografia. Porque a minha igreja precisa voltar ao primeiro amor. A minha igreja precisa ser viciada por outra coisa para vencer a pornografia. E o que é essa coisa? É a maior presença que há no universo, o Espírito Santo. E aí então, eu comecei a pregar sobre a oração da madrugada, sobre o jejum. E eu aprendi que o nosso inimigo, que aliás, pode passar o slide, que aliás é inimigo das nossas almas, não está brincando de ser diabo. Gente, o diabo não brinca de ser diabo, ele está 24 horas te rodeando. Agora, tu que é crente, faz um devocional xixelento de 15 minutos e acha que é oração? Meus irmãos, 15 minutos não é oração. Eu posso te provar isso pela neurociência. Existe um louvor que diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Conhecem? Presta atenção nesse louvor. Faz meu coração ouvir tua voz. Para isso, o que tem que estar quieto? Alma. Pela neurociência, um corpo só se desliga da carnalidade mediante foco, empenho, determinação, e o mínimo é 25 minutos. Veja bem. E aí você ajoelha para orar. Acorda às 3 da manhã para orar. 15 minutos. Não, mas eu acordo. Você ajoelha para orar e faz o quê? Senhor, eu estou aqui. Eu me coloco em tua presença. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me abençoa, me encha do teu fogo. Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa. Senhor, me guarda. Senhor, me levanta. Senhor, me usa. Carne. Você nem entrou na alma.
Aí você se levanta e acha que orou. Isso é uma oração básica para você fazer o dia inteiro. Senhor, esteja comigo aqui, esteja comigo ali. Senhor, me abençoa aqui. Isso é comunhão com Deus. Oração é tempo com Ele. Tempo. Você nem entrou na alma, minha filha. Você está só no mi. Aí você levanta, aí tem que lavar a louça, buscar a criança na escola. Aí não, eu vou dormir, senão amanhã eu estou lascada. 15 minutos. Quando eu sei que eu estou orando de verdade? Quando depois de todos os mis, eu venço a minha carne e fico. Começa a orar em línguas e ouvir um louvor sem letra, para não te confundir. Eu começo a orar em línguas e fico, porque a gente canta: até que o Senhor venha, eu vou clamar. 15 minutos? Ele não vem. Você precisa entender que de repente, quando você está lá, silenciosa ou orando em línguas, você vai começar a fazer o quê? Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Senhor, eu não preciso de casa, eu não preciso de carro, eu não preciso de nada, eu só quero a tua presença. Aí a tua alma se submeteu ao Espírito. A tua carne não estava dominando mais, porque você deixou o eu de lado e se quebrantou. Aí você entrou então no segundo estágio da oração. Aí quando você está na alma, você percebe que passou 1 hora e você está lá ainda, porque o Espírito Santo começa a interceder. E às vezes você não tem nada para falar, mas você está adorando, e Ele está enviando diretrizes no teu espírito. Do céu está caindo as diretrizes. Por isso que você levanta e tudo flui. Nossa, mas eu acordava, eu era funcionária pública até o ano passado, 5:30 da manhã, todos os dias de pé. 7 horas eu batia minha digital ali na prefeitura. Concursada, funcionária pública, 23 anos de concurso. Ia me aposentar quando o Senhor falou: renuncia, vou te levar para as nações. Não é fácil, mas valeu a pena. E eu, sabedora disso, pensei: vou começar a acordar às 4 então para orar, porque eu sei que vai estender e eu vou ter que estar de pé 5:30, pelo menos 1h30 eu garanto. Todo dia você faz isso, Patrícia? Gostaria. Nem sempre eu consigo, eu não posso ser hipócrita. Mas quando eu me disponho a orar de madrugada, eu fico o tempo necessário para que Ele venha. Porque é um propósito. Você não fala que vai fazer jejum e dá 1 hora você come. Você faz o quê? Vou aguentar, porque eu fiz um propósito. A oração da madrugada é a mesma coisa. Eu vou, nem que seja de sexta para sábado, de sábado para domingo, ou como eu 4 vezes na semana, mas eu vou ficar 1 hora, 40 minutos. Isso é você vencer a tua carne, amém? E o Senhor me disse: você prega isso e ajuda a minha igreja a entender que para vencer um vício é necessário outro vício. E o vício é o Espírito Santo. Nós temos um inimigo das nossas almas. Quem é ele? Satanás. Você sabia disso? E Satanás, igreja, para derrubar alguém que está aqui no manto, ele não precisa nem dar um pontapé, nem um arrastão. Não precisa. Satanás, para fazer com que 33 pastoras caíssem em adultério, como eu recebi, ele só precisou do quê? Não tem problema você receber um elogio, não. Você está tão bonita mesmo. E outra, o teu marido, ele é um grosso, não te valoriza, não te respeita, e a Bíblia diz que ele devia te amar. Não tem problema nenhum, vai ser feliz. Você é de Cristo, você é controlada, você não vai cair. É só um elogio. Algumas delas me disseram: eu fui realmente e caí em adultério, mas não fui eu, foi o diabo que me levou, porque eu não seria capaz.
Minha irmã, o diabo não leva ninguém para cair em adultério, não. O diabo apenas faz um psiu no lixo que já tem aí dentro. O desejo já está aí. A carência afetiva já está aí. O desgaste no casamento já está aí. A carência paterna já está aí. Ele sabe disso. O inimigo da tua alma fica fazendo psiu no teu ouvido o dia inteiro. Você tem mania de rejeição. Aí você entra num lugar, ele já sopra aqui, ó. Você viu? Olharam para você, você não é bem-vinda. Ou então ele sopra no teu ouvido. Psiu, ei. Você viu que você cantou e nunca mais te chamaram? Você desafinou, hein? Você pagou mico. Ou então ele diz, psiu, não perdoa não. Você sofreu demais, tem que ter o mínimo de dignidade. E aí você acha que você não precisa perdoar. É dessa maneira que ele age. Essas mulheres caírem em adultério, apesar de serem missionárias, cantoras gospel, pastoras, 33. Porque com um elogio elas sentiram o corpo todo esquentar. E elas não deram só o telefone. Elas marcaram um encontro. Mentiram para o marido. Compraram roupa nova e foram. Para depois falar que foi o diabo. Não foi o diabo. O inimigo das nossas almas não está brincando. E você que é mulher, presta muita atenção. A gente está com homens aqui, mas a palavra é mais direcionada a mulheres, amém? Você que é mulher, preste muita atenção. Cuidado com aquilo que você está vendo. Agora é uma tal de uma onda de dorama. Quem aqui sabe o que é dorama? Lembra que eu falei que você tem que arrancar a máscara de crente? Não precisa esconder de mim que você gosta de dorama, porque não é pecado, amém? Podemos falar a verdade. Quem aqui assiste dorama? Pode erguer a mão, gente, não é pecado. Fique em paz. Começa devagarzinho, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quem não sabe o que é dorama? Ó, só 10 não sabe, mas só 10 assiste. Tá entendendo? Vamos lá. O que é dorama, gente? Dorama é uma série coreana. Sabe essas séries de Netflix? Só que é de coreano. E é uma série de um amor puro e ingênuo. Aquele amor que não tem nada de errado. Me contaram que para sair um selinho leva 5 meses. Uma coisa pura. Coisa mais linda. É pecado ver dorama? Não é. Mas qual é o problema do dorama? O problema do dorama é que o homem de lá é perfeito. E o seu não é. Né? O problema do dorama é que você fica 3 horas por dia vendo um coreano chapado, dessa finura, andando com a amada dele num lindo dia de sol. Não tem uma nuvem no céu, mas ele está com um guarda-chuva no bolso. Porque se cair uma gota, ele vem, a minha amada, você não pode se molhar. O dorama é aquele negócio que a moça tropeça, o homem está lá embaixo em câmera lenta, recebendo ela. E aí a mulher de hoje, cristã, eu estou pregando para crentes, amém? Fica 3 horas por dia vendo isso. Aí o maridão chega em casa. Olha lá, eu gosto de gente assim, autêntica. Ele já levantou e fez assim, ó. É isso aí. Isso é o servo de Deus, sem máscara, né? Aí o maridão chega em casa, com as protuberâncias. Aí ele vai lá, arranca a roupa de trabalho, veste a bermuda mais horrorosa que tem. Aquela coisa horrível, e vai para a televisão. Aí ele pega o controle e fica lá trocentas vezes. Bate na barriga e fala: amor, tá pronta a janta? Aí tu ficou 3 horas por dia vendo um conto de fadas. Tu olha para aquilo e fala: eu não quero mais. Eu fui criada para casar com um príncipe, casei com o Shrek. Deixa eu contar uma coisa para vocês.
Inclusive no meu livro tem. Então se você quiser salvar o teu casamento como eu salvei o meu, compra o livro. 5 linguagens do amor. Como eu disse, eu estou casada com meu marido há 26 anos. Mas nós estamos juntos há 33. Desde os 15 anos eu estou com ele. 15 anos. Veja bem. Só que na lua de mel eu quebrei uma cadeira na cabeça dele. Uma mulher sanguínea, TDAH, perturbada e sem Jesus, ele falou um negócio, ele pegou minha veia na hora, a cadeira voou. Lua de mel, num apartamento em Paraty. Quebrei uma cadeira na cabeça dele, por quê? Peguei ranço. E aí eu conheci o livro As 5 Linguagens do Amor. E nesse livro, e também aceitei a Jesus. Fui atrás de Jesus para salvar meu casamento e conheci o livro. E nesse livro eu entendi que a linguagem de amor que eu preciso para me sentir amada, nem sempre é a linguagem que ele precisa e que ele comunica. Eu, por exemplo, eu não sei de você, mas existem mulheres que foram criadas achando que ia acontecer um príncipe num cavalo branco. Você acreditou nessa história? E aí o que acontece? Você quer ouvir o tempo todo, linda, te amo, deixa eu ver, ai, maravilhosa, meu pitu. Você precisa disso para ser feliz, porque essa pode ser a linguagem do amor diferente de mim. Eu sempre fui rejeitada, então eu tenho dificuldade de receber elogios. Se o meu marido começa a falar, linda, te amo, eu pego o ranço. O que foi? Você está aprontando o quê? Vou desconfiar. Porque eu não estou acostumada a receber elogios. Agora, qual é a minha linguagem de amor? O que esse homem faz que deixa eu com a perna bamba? Senta aí, eu lavo a louça. Senta aí, eu busco as crianças. Mulher, calma, senta, relaxa. Eu vou lá e ajeito. Quando esse homem fala isso, minha irmã, eu vejo um homem 3 metros de altura. Eu falo, aí, esse é o meu marido. Porque essa é a minha linguagem do amor. Amém? Agora, você mulher que está aqui, precisa entender uma coisa. Está preparada para ouvir? Tem feministas aqui dentro? Se tiver, nós vamos amarrar na cadeira. Você não vai embora e vai escutar. Você mulher que está aqui, precisa entender que o homem, para se sentir amado, tem 2 linguagens de amor predominantes. A primeira delas, palavras de afirmação. Ele tem que ouvir que ele é o cara. Você tem que falar assim, ó, você viu lá? Tinha 10 homens, só você que fez. Você tem que chegar nesse homem e falar, autoafirmar ele. Isso é uma linguagem universal. Fala pra mim aqui, você consegue ou não consegue abrir um pote de azeitona? A gente consegue ou não consegue? Consegue. Enfia até uma faca, mas consegue. Mas não é pra conseguir, viu? Não é. Você tem que chegar nele e falar assim, amor, não consigo. Aí ele pega aquele pote de azeitona e faz assim, ó. Facinho aí, ó. Ele faz questão de mostrar que para ele foi um... Sem querer. Mas você viu que foi uma estratégia, né? Vocês viram? Ele tem satisfação de fazer assim, ó. Aí, ó, facinho. Nesse momento você vê um peito de pombo surgindo. Esse homem já começa a andar pela casa assim, ó, com as pernas meio abertas. Essa mulher não vive sem mim. Por quê? Porque ele viu a tua fragilidade. Se ela não consegue abrir um pote de azeitona, eu sou tudo para ela. Só que quem é feminista faz o quê? Não precisa de homem. Não presta para nada. Aí você começa a trocar buchão de gás. Sua... Quase que eu falei. Aí você começa a trocar chuveiro.
galão de água. Está repreendido. Mulherada achando que é quem? Você tem que dar função para ele. Você vai ver que ele começa a se sentir. Outra linguagem de amor. Tem crianças na casa, eu não posso me aprofundar porque isso é palavra de casais. Mas a outra linguagem de amor dos homens é toque físico. Né? Eles precisam disso para se sentir amado. E apesar de você lembrar disso uma vez no mês e esquecer em 5 segundos, eles precisam disso, amém? E você que é mulher precisa entender: você não está casada para falar a tua linguagem de amor, mas a dele. E ele não está casado com você para falar a linguagem dele, mas sim a sua. Então esse livro, lá no meu livro tem o teste. Você faz o teste, vocês dois juntos, e descobre qual é a linguagem de vocês. E se preocupa, olha, eu vou começar a fazer isso então, porque isso salvou meu casamento. Amém? Então a gente precisa entender uma coisa: se você é carente, você pode estar casada com um Shrek, mas se você entende a linguagem de amor, você vai entender que por trás do Shrek tem amor. Ele não é aquele homem que te adula, que te paparica, mas é um homem provedor. Ele é um homem que trabalha para você viajar. Ele abastece teu carro, busca você de moto embaixo de chuva. Isso é amor ou não é? Mas ele não tem costume de ficar falando: linda, te amo, meu bebê. Cada um é de um jeito. Amém? Pode passar o slide. Vamos falar agora então, mais rapidamente, sobre o que é ser uma embaixadora do reino. Lembra que eu disse que o livro ensina meninas e mulheres a serem mulheres de valor? Por que esse livro ensina? Porque hoje, igreja, a gente está vivendo uma geração aonde qualquer pessoa diz que é cristã. Pastor, qualquer um vai lá no Instagram e escreve: cristã, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ministro de louvor, signo de touro. Quantas vocês já viram assim? Um monte. Aí você vai ver a foto da bio dela. Como é que ela tá no Instagram? Eu vim aqui para falar tudo. É para falar tudo, né, pastora? Pois bem. Aí você vai ver que a bonita é crente. E ela estava esses dias lá no monte. E ela fez um vídeo com os gravetos acendendo. Gente! Ai, que coisa mais linda! Minha vida nunca mais será a mesma. Aí você olha, 2:30 da manhã, aquela mulher chorando com os gravetos na mão. Você fala: agora vai. 8 horas ela filma ela acordando de baby doll branco. Ela grava ela assim: meu momento com Jesus. Aquela perna desse tamanho, sem sutiã, o silicone com os farol aceso. E ela vai andando com aquela marquinha de bronze de fita isolante que é do capeta. E ela vai filmando aquela marquinha de bronze, com o baby doll branco, a Bíblia na coxa que ela malha muito, e diz: meu devocional. E é cristã. Aí você vai ver que ela foi para a praia esses dias e resolveu vestir um biquininho. Quem carrega o Espírito Santo não consegue vestir biquíni, tá? Quem carrega o Espírito Santo não consegue vestir biquíni. Ele não deixa. Começa a analisar aí quem que você está alimentando. Pode aplaudir, se é para ele, pode aplaudir. Começa a analisar aí o cheiro que você está exalando. Porque o Espírito Santo, eu sei que você tem. Você recebeu ele quando você entregou a vida a Jesus. Mas se em cima dele você coloca o lixo do teu pecado, da sensualidade, da imoralidade, da falta de perdão, da mágoa e ressentimento, ele só está aqui pedindo para você tirar o lixo para ele fluir. Por isso que vivemos uma geração que tem ele há 30 anos, mas não é movido, não flui nos dons, não ora, não tem poder algum para nada.
Porque em cima dele você colocou tanto lixo que ele está aqui, ó, viu? Quando que você vai tirar a tampa do esgoto para sair esse fedor e eu poder te usar? Quem carrega o Espírito Santo e está com ele vivinho aqui, não consegue vestir um cropped com a barriguinha de fora. Ele não deixa. Não é a Patrícia que inventou isso, porque agora dizem, você está inventando usos e costumes. Ai, que linda. Não é a Patrícia, é ele que não deixa. Aí você vai ver que ela foi para a praia de biquininho. Só que ela não estava contente só de vestir um biquíni, minha irmã. Não. Ela tinha que fazer assim. Até aqui nos ajudou o Senhor. E postar uma foto de costa. Minha irmã, cá entre nós. Se você tem essa mania de qualquer motivinho tirar uma fotinho de costa, culto de ceia, tá todo mundo entendendo que o que você quer mostrar não é a hidratação da cabeleireira Leila. Tá todo mundo entendendo que o que você quis mostrar não é o versículo que você usou e nem tampouco o louvor que você colocou. Se você faz foto com o bumbum virado, qualquer pessoa tá entendendo. Tá com fogo nas beiradas, quer mostrar o bumbum. Mas eu tô com o vestido lá no pé. Ah, é? O vestido a vácuo com uma calcinha fio dental arrochada? Porque agora o que vemos é uma sensualidade escondida por trás de um vestido. Eu não uso nada decotado, é tudo fechado. Aí você vai ver o popocinho todo marcado com uma fio dental. E outra coisa, vigia com a roupa que você sobe no altar, viu? Vigia com a roupa que você está subindo no altar. Eu acho engraçado isso. Se a igreja tem uso e costume, ai, que igreja antiquada, que tempo que vive. Se a igreja libera a calça, a irmã vem com uma calça aqui, marcando o bumbumzinho todo redondinho, um fio dental. Ou vem com um vestido justo. Você está aqui para louvar a Deus. A igreja não tem que ver você. Vigia. E você, homem? Vou falar. Toma vergonha na cara e para de vestir uma calça pirulito. Carcinha agarradinha. Fica lá. A carça é tão justa que ela é igualzinha a canela aqui, ó, assim, ó. Não sei nem como entra o pé. Eu acho que ele tem que fazer pé de bailarino para enfiar a calça. Ó o pezinho dele. Agora que esse tal de academia, a gente vê os bombadão. Vocês viram que viralizou na internet? Por toda a minha vida. Vocês viram? A camisa de elastano. Quando eu digo pra você que a indústria da moda não tá brincando, quem aqui tem filha, mulher que não consegue comprar roupa? Tudo virou cropped. Moletom cropped, camisa cropped, blazer cropped, tudo é cropped. E pro homem, fit, elastano. É. Assim como tem o vestido a vácuo pra mulher, pro homem tem a moda da carça, chitãozinho e chororó. Aí vem pra igreja, toda embaladinha a vácuo. Os botão aqui abrindo. Sobe aqui em cima para abrir o culto. Aqui, até abre o botão. Vigia, irmão. Modéstia não é só para mulher não, viu? É para homem também. A palavra de Deus diz: ai daquele pelo qual vier o escândalo. A palavra de Deus diz: não sejais pedra de tropeço. E você que é mulher que está aqui, assim como o seu marido tem obrigação de falar, com essa roupa você não vai sair, você tem que ficar quieta. Presta atenção.
Se o seu marido falar, com essa roupa você não vai, você tem que falar, ah é amor, tá bom. E acabou! O homem tem um olhar aguçado para a sensualidade. O homem tem um instinto de caça nato. Ele nasce com isso. Ele sente cheiro de sensualidade. Cheiro. A mulher pode ter o cabelo lá no pé. Ele sabe quando a mulher está destilando sensualidade. Então o teu marido, quando ele fala assim, com essa roupa você não vai, ele certamente viu que instigou, acendeu o termômetro. Os homens vão te olhar. Só que quem quer viver na sensualidade fala o que para esse marido? Deixa de ser machista. Que mundo você vive? E você que é mulher, também tem que chegar no teu marido e falar, você não vai com essa calça pirulita para a igreja não. Mas o que acontece com a mulher de hoje? Ela ama exibir o maromba dela. A mulher de hoje tem uma vaidade. Ela quer que o marido venha a vácuo mesmo, para mostrar, eu casei com ele e vocês perderam. Porque mulher é um bicho esquisito. Mulher tem problema, gente. Mulher compete com a própria categoria, mata a própria categoria, tem inveja da própria categoria. Mulher é um bicho esquisito. Nós precisamos vigiar, amém? Aqui está dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Ele nos fez príncipes e princesas do reino dele, amém? Mas tem um verbo ali, anuncie isso. Mostra isso. Para de deixar rastro do encardito. Pode passar o slide. Vamos falar um pouquinho, passa mais um. Vamos falar um pouquinho sobre essa mulher. Essa mulher é uma princesa do Reino Unido, a Kate. Todo mundo sabe, né? A Kate, para ser princesa, você sabia que ela teve que renunciar muitas coisas? E ela tem que cumprir regras? Eu trouxe para vocês algumas regras que Kate, sendo princesa de um reino do mundo, tem que cumprir. Amém? Kate não pode usar esmalte escuro. Nem vermelho, nem preto, nem pink, nem roxo. Só claro. Eu estou dizendo que é pecado você usar, irmã? Não é pecado. Amém? Mas eu estou mostrando para você que essa mulher, para ser princesa, ela teve que renunciar até isso. Essa mulher aqui, ela não pode, em hipótese alguma, usar algo que mostre os vinquinhos. Você sabe o que é vinquinho? Vinquinho é teu seio espremido, que não cabe no sutiã e pula para fora. Aquele vinquinho. Princesas não mostram vinquinho. Pode passar o slide para mim. A princesa do Reino Unido jamais veste isso aqui, ó. O famoso vestido a vácuo. O vestido a vácuo é o vestido que a gente encontra quando a gente coloca no Google moda evangélica. Quem já viu? É o vestido mais vendido nos sites gospel. Vestido a vácuo. Uma mulher de valor não veste um vestido que marca as curvas. Pode voltar lá na princesa. A princesa do Reino Unido, volta na princesa para mim. Ela não pode fazer selfie. Por que a princesa do Reino Unido é proibida de fazer selfie, gente? Porque selfie é uma foto espontânea e lá não pode ter espontaneidade. A princesa só pode fazer fotos pelo fotógrafo oficial. O fotógrafo vai ver, por exemplo, se ela está ou não com o mamilo aparecendo. O famoso farol aceso. Sabe o que está acontecendo hoje? Algumas irmãs estão colocando silicone. E aí elas chegam dizendo, ai gente, que benção, não preciso mais agora usar sutiã. E ela começa então a vir para o culto sem sutiã. 2 bicos desse tamanho que amamentou 2 crianças. E ela se acha no direito de vir aqui sem sutiã. Sobe aqui em cima para cantar. A lindeza. Aí tem ar-condicionado, bate o ventinho. Ela tá para uma igreja inteira como? Lá no Reino Unido, não. Ela só pode fazer fotos que está tudo bonitinho para que não haja escândalo. Então, ela não faz selfie. Agora nós podemos fazer? O que vocês acham, gente?
Vou tomar uma água enquanto vocês pensam. Uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer selfie? Pode. Não tem problema algum. Mas qual é o problema dessa geração? A famosa foto de biquinho. Minha irmã, você guarda esse bico em nome de Jesus? Que mania horrorosa. Você sabe o que significa isso? Boca é objeto de desejo. Boca é sex appeal. Boca é apelo sexual. Se boca não fosse atraente, a gente não veria tantas mulheres famosas, blogueiras, assim. Do dia pra noite ela chega assim, ó. Oi, gente. Olha, hoje eu fiz o meu preenchimento, sabe? Tá um pouquinho inchado, mas logo desincha. Não desincha nunca mais. Ela foi lá no doutor e mostrou a foto da Angelina Jolie. Eu quero essa boca. Saiu de lá com 2 linguiças toscana Aurora. Mas o problema da linguiça é que ela não guarda pra ela. Ela vai pro Instagram fazer a famosa foto do elevador. De hoje tá pago. Minha irmã, se você tem lábio carnudo por natureza, é bonito. Combina com você. Mas não te dá o direito de ficar com uma panceta na internet o dia inteiro. Agora, se você não tem e vai encher a boca, você precisa entender que você está correndo um sério risco de se igualar exatamente às mulheres do mundo. Porque hoje, quando você olha lá, a maior cantora de funk com a letra A famazona, como que ela é? A gente está vendo réplica dela na igreja. Réplica. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos com 15 mil homens. Presta atenção. 15 mil homens. E mostraram 2 perfis. De uma cristã solteira e de uma cristã casada. E a pergunta que fizeram para esses homens era: o que essa mulher comunica para você? A solteira, eles olharam e disseram: uma moça linda e crente. Pena que não é para casar. Está se oferecendo fazendo bico na internet. Então, como é que um homem vê quando você está fazendo biquinho? Está se oferecendo. Agora, você quer arrastar a cara na lama e ficar bem envergonhada? Se você é casada e faz foto de biquinho, você já pode começar a pagar agora que ainda dá tempo. Sabe o que esses homens falaram das mulheres casadas que fazem fotos de biquinho? Coitado do marido. Logo leva um chifre. Ela está carente. Ele não está dando conta dela. Então uma mulher casada que está nessa vibe, que só porque está treinando quer virar influencer cristã, blogueira cristã. Ai, eu tenho 55 anos, mas eu descobri a academia e olha só, eu dou um bom caldo. Ai, agora eu tomei Monjaro. Tô dessa finura. Cabeçuda, mas magrinha. Ai, eu vou pra academia agora que eu tô com o corpo bom, eu vou esconder. Não vou. Aí ela começa a vestir as roupinhas da filha de 15 anos e vem pro culto. Que ela quer pagar de novinha. Aí ela começa então a pensar: não, qual é o problema de eu fazer foto de biquíni? Eu sou jovem. Aí logo ela vai na academia com uma calça da Shein e um cropped. Mas como ela quer ser blogueira, ela pensa assim: eu tenho que comunicar que eu cuido do templo. Mas eu sou crente. Eu sou a esposa do obreiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou filmar meu agachamento com louvor. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Aí você vê a esposa do obreiro filmando o agachamento porque ela entrou na vibe. Eu sou personal cristã. Essa é a geração que estamos vivendo. As mais velhas que deveriam instruir as mais novas estão querendo ficar novinha.
E a gente começa a ver isso refletindo na igreja. A gente precisa entender que essa mulher comunica o que ela representa, que é um reino, não, eu vou falar que é um reino santo, porque é o Reino Unido, mas é um reino de valor, amém? E nós que representamos o reino de Deus, o que a gente está revelando? Porque cristã, qualquer uma diz que é. Agora, embaixadora do reino é a Bíblia que a pessoa lê. Então, será que você está sendo uma Bíblia que alguém está lendo? Sem precisar falar nada, só de olhar para você? Pode passar o slide. Vamos falar agora, então, mais um, sobre as raposinhas. Olha isso, isso aqui é o fim. Isso aqui é o que sela uma mulher piricrente. A piricrente, ela tem um conjunto completo. Um vestido a vácuo, uma fio dental. Ela usa uma plataforma dessa altura, com aquele canelão desse tamanho, uma sandália amarrada. Ela tem um cabelão. Ela usa garra de galinha na mão e vassoura de piaçava no zóio. Isso é uma piricrente. A mulher do reino pode fazer alongamento de unha? Pode ou não? Pode. Mas precisa ser uma garra da galinha? Não. Essa unha significa sexy, vulgar e macabro. Essa unha, gente, significa sexy e macabro. Como que uma cristã que diz que carrega o Espírito Santo pode usar algo que significa sexy e macabro? Nos Estados Unidos, essa unha foi eleita para representar as bruxas. Satanista. E a gente vê as obreiras com as garras de galinha na mão. Eu posso falar tudo mesmo? O pastor liberou, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem alguém aqui que trabalha na área da saúde? Quem trabalha na área da saúde pode usar uma unha dessa? Por que não? Fala bem alto. Contaminação. Aí eu vou te falar uma coisa. Se você chegar em mim, eu ganho muito presente, gente. Glória a Deus por isso. Mas se você chegar em mim com um bolo de cenoura e falar assim: Pati, eu fiz esse bolo com as minhas próprias mãos para você porque eu te amo. E eu olhar para tua mão e ver que você tá com essa garra de galinha, o bolo vai pro... Por quê? Porque eu não sou louca de comer um bolo feito por umas mãos que não dá para lavar a pepeca. Não dá. Se tiver alguém que essa unha que quer vir aqui, vem aqui e explica. Porque é impossível. A mulher sabe muito bem que para lavar tem um monte de dobrinha. E que para lavar bem lavado tem que lavar com os dedos. Como que vai lavar com 5 armas, 5 garras? Eu fico imaginando assim, ó. Será? Sério, gente, eu fico imaginando. Será que essa mulher faz igual o Wolverine? Espeta o sabonete. Será que é assim? Porque só se for assim. Só que vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Você está se enganando, você está fedida. Porque não dá para lavar. Como que dá para dar aquela coçadinha na orelha? Estoura o tímpano. Vai arrancar uma ramelinha do olho. Vai furar a córnea. Essa unha é uma arma, gente. Essa unha não pode estar na mão de alguém que diz que carrega o Espírito Santo. Essa unha não pode estar na mão. Agora a gente vê o tanto de crente no manto. Eu fico imaginando vocês. Imagina eu aqui hoje, com aqueles cílios, aquelas unhas, vestido a vácuo, plataforma. Receba o Espírito Santo. O que vocês vão fazer? Sair correndo. É bruxa. Vigia, irmã. Vigia com a roupa que você vem aqui dentro. Tomara que caia. Minha irmã, eu sei que aqui é calor. Mas não é roupa de se apresentar diante do Senhor. Você não vai diante de um juiz numa audiência de bermuda. Você não vai de tomara que caia. Por que aqui você acha que você pode vir?
Você olha no espelho e fala assim: minha saia está no joelho, eu posso ir para o culto? Ah, pode. Quando você senta, ela sobe 16 centímetros. Vem para aqui. Aí você senta aí na frente, a gente está vendo a celulite, o vasinho e a carcinha. Vigia! Qual é o aroma que você está exalando? Você é a Bíblia de alguém, viu, mãe? Principalmente da tua filha. E os cílios vassoura de piaçava, o que é isso? A irmãzinha estava aqui no louvor ontem, coisa mais linda. Aí vem hoje, paz do Senhor. Não abre nem o olho. Aí você fala: o que aconteceu, irmã? Nada, é que eu fiz os cílios. Ela ganhou 2 olheiras, ficou parecendo um drag queen. E a única pessoa beneficiada é a irmã do lado que está sendo ventilada. Vigia! Você quer colocar um cílio, você coloca. Mas não para virar outra pessoa. 2 tufos desse tamanho. Aquelas ramelas nojentas que não dá nem para lavar. Ah, não, gente, eu sinto muito. Vocês estão desconfigurando o que é belo. Vocês estão estragando a beleza da naturalidade da mulher. Pode usar maquiagem? Pode. Pode pintar cabelo? Pode. Mas tem que ter medida e moderação. Vocês estão olhando lá a fanqueira do mundo e falando: se ela usa é porque está na moda. A palavra diz: não se amoldem. A moda não pode estar dentro de você. Meu Deus, a gente vê coisas dentro da igreja que é absurda. A mulher diz que vai fazer marquinha de bronze porque o marido gosta. Eu vou colocar silicone porque o marido pede. Só que quem vê é os homens da igreja, porque ela mostra para todo mundo depois. Pode passar o slide. Isso aqui é a calça da Shein, amém? Que eu falei que a mulher do obreiro usa. Aquilo ali é a calça da Shein. Uma calça que divide a mulher no meio. Presta atenção aqui. Calça da Shein, calça skinny e calça legging. Você pode usar? Pode. Com uma regra. Tem que cobrir a região íntima. Você precisa entender que Papai do céu te fez com a genitália dividida. Não é escândalo, é anatomia. Tem alguém costurada, vem aqui que eu vou orar, que você não é normal. Todo mundo nasceu igual. É dividida, é ou não é? Aí você vem e veste uma leg. Aí aqui não acontece. Só lá em Americana. Lá em Americana, esses dias a irmãzinha de legging no louvor. O louvor estava a coisa mais linda aqui, ó. Todo mundo na harmonia, coisa mais linda. Ela estava assim: para a direita, para a esquerda, para a direita, rachada no meio para a igreja inteira ver. Aí o pastor foi exortar ela, sabe o que ela falou? Se o olho do outro faz pecar, ele que arranque. O Espírito Santo ainda não falou comigo. E quer saber do que mais, pastor? Escuta essa. Ela chegou no marido dela e falou: o pastor comentou que eu estava com as bandas divididas. O marido foi lá tomar satisfação. Sabe o que o marido falou pro pastor? O que você está assediando minha mulher? Olha o nível em que estamos vivendo. Hoje um pastor não pode nem sonhar em fazer gabinete sozinho. Mas nem sonhar. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi mulheres dizendo: pastor, eu fiz um vídeo sobre isso. E uma mulher, uma não, recebi 3, mas vou contar só de uma. Uma disse assim: eu sou essa que marcava gabinete porque queria seduzir o pastor. Eu me apaixonei por ele. Sabe o que ela me disse? Que ela via aquele homem pregando, uma figura de autoridade, e começou a desenvolver um sentimento por ele. Ela era casada e ele também.
Só que ela colocou na cabeça dela que ela queria só uma noite com ele. Nada mais. O que ela fez? Marcou gabinete e me disse, ela me escreveu isso. Patrícia, eu fui bem sensual. E no caminho do carro, eu ia pensando, o que eu vou falar para deixar esse homem louco? Ela chegou para ele, isso é testemunho real. Ela chegou para ele e disse, pastor, eu vim aqui porque eu tenho muito fogo e meu marido não me pega. É Jezabel ou não é? É. Só que a questão é que ela tinha certeza que esse sentimento quem tinha dado era Deus. Que o pastor ia ficar viúvo e ela ia casar com ele. Porque o inimigo da tua alma não está brincando. E se você der uma brecha, ele vai te tragar. E se o pastor é um homem, como esse homem, de cabecinha branca, não for prudente, ainda que ele não faça nada, ela pode distorcer o assunto para derrubar ele. Porque na hora que uma mulher é rejeitada, ela faz qualquer coisa para destruir aquele homem. Na hora que um homem chega numa mulher e fala assim, ó, não, você sai daqui em nome de Jesus, eu repreendo, você está doida, não sei o que ele falou. Ela alimentou um ódio tão grande dele, que ela saiu comentando, esse homem me paquerava, esse homem me assediava. O homem tinha cabecinha branca, 35 anos de ministério. Só que ela era uma quarentona, sarada, que desenvolveu afeto por ele. E quando rejeitada, ela quis dar o troco. Ela quase destruiu o ministério de um homem, simplesmente porque ele não tinha testemunha. Ninguém pode fazer gabinete sozinho hoje em dia. Porque o inimigo está doidinho para levantar Jezabel, para derrubar a autoridade. E vocês têm que ser prudentes. Eu recebo isso, gente. Amém? Então a mulher precisa entender uma coisa. Vai usar uma calça mais justa, sempre cobrindo a região íntima. Pode passar o slide. Como eu disse para vocês, pode passar mais um. Como eu disse para vocês, a gente já vai finalizar, porque eu acho que já passou bastante da hora. Nós já vamos orar e finalizar. Mas como eu disse para vocês, eu havia recebido uma promessa e fiquei 20 anos sem viver essa promessa, porque eu acreditava nas mentiras do encardido. E por que eu acreditava nas mentiras dele? Porque havia lixo ainda em mim. O reino espiritual funciona por legalidade. A janela que a gente abriu um dia, nenhum profeta vai fechar, só você que fecha. Então, se um dia você viu uma safadeza, se um dia você viu uma pornografia, se um dia você tentou se matar, se um dia você viu ali alguma coisa ilícita, se você não perdoa, tudo isso são janelas e portais que você abriu, que apesar de você estar na igreja, não foram fechados. Aquela pastora famosona que me procurou, que caía em pornografia a cada 6 meses, por que ela foi curada? Ela foi curada o dia que ela entendeu que ela tinha que renunciar em voz alta e transformar em verbo o pecado dela. Quando ela transforma em verbo o pecado, o Satanás que atormenta ela vaza. E aí sim ela fecha a janela. Só que muitas das pessoas que vivem em pecado não têm coragem de falar o que fez. Aí ela chega para o Senhor e fala, Senhor, eu prometo que nunca mais caio. Mas não fala, Senhor, eu prometo que eu não vou mais cair na pornografia, porque eu rejeito ela hoje. Tem que ter nome. A mulher caiu em adultério, está sendo culpada até hoje, escravizada até hoje, o inimigo está atormentando ela, mas ela nunca chegou para o Senhor e falou, Senhor, eu renuncio e rejeito o adultério mental, ou emocional ou físico que eu cometi com o ciclano. A mulher tem inveja da amiga, mas nunca chegou no Senhor dizendo, Senhor, eu renuncio e rejeito o sentimento ruim que eu tenho por essa pessoa. Senhor, eu renuncio e rejeito o tanto que eu falei mal da pastora, da liderança. Tem que ter nome. Reino espiritual tem que ser claro, porque se você abriu a janela, você fecha. Então hoje aqui a gente vai fazer uma oração de renúncia para fechar as janelas. Você vai ter a oportunidade hoje de trazer à memória o teu lixo. Porque se você tem algum chamado, se você tem algum propósito e se você quer fluir nos dons e receber poder, você precisa vomitar o lixo. O lixo hoje vai ter que sair. E às vezes o lixo é apenas um WhatsApp que você tem que mandar pedindo perdão.
O lixo é apenas você perdoar o teu pai. E aí entender e acreditar o quê? Que a rejeição que você passou foi apenas um marco para a tua história. Porque daí você vai aprender a perdoar e a lembrar sem dor. Amém? Hoje você vai aprender a lembrar do seu abuso. Sabe o que o Senhor... Jesus. Tem homens aqui hoje que foram abusados. Tem homens aqui hoje que passaram situações terríveis sexualmente. Tem mulheres aqui hoje que foram abusadas. E a vida sexual de vocês é muito ruim. Só que ninguém sabe o porquê. Porque você, mulher, nunca teve coragem de contar para ele do teu passado. E ele acha que você é fria e não gosta dele, quando na verdade você tem trauma disso. Quando você vai ser curada? Quando você tiver coragem de acessar isso. A gente não pode deixar no passado coisas sujas. A gente não pode tampar uma sujeira, porque ela vai apodrecendo a gente. A gente tem que primeiro tirar, cicatrizar, limpar, para que o Espírito Santo cicatrize. Como é que é esse processo? É libertação. A libertação funciona por nome. Eu estou hoje tirando a minha máscara de crente e estou confessando o meu pecado. Eu estou hoje dizendo: eu vou tirar a lembrança ruim que eu tenho dessa área da minha vida para deixar o Espírito Santo me curar. E quando ele te curar, quando você tirar, ele vai te abraçar e você vai sentir que ele te encheu de uma unção poderosa. E é essa unção que te move e que te faz avançar. A unção nada mais é do que a capacitação para vencer mais uma milha. É a capacitação para fazer coisas que sem ela você não faria. O Senhor quer curar você, mulher que está aqui hoje. Você não vai mais ouvir a voz da depressão, do suicídio, do pânico. Você não vai mais ouvir a voz do abuso e do teu acusador. Porque você vai ter coragem de vir à frente e renunciar, amém?